Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês 10 coisas que pessoas com baixa visão odeiam. Então, se você convive com uma pessoa com baixa visão ou se você tem baixa visão, já que fica aqui nesse vídeo para você entender quais são essas coisas que a gente não gosta muito quando acontece, para que você possa nos ajudar ou entender, estender a mão como a pessoa empática que você é. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Eu tenho ela desde que eu me entendo por gente, ou seja, já são aí 27 anos com essa deficiência. E aqui no canal tem uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto. Se você quiser se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre essa deficiência, fique à vontade. Eu vou estar deixando o link dessa playlist aqui no box de descrição para que você possa assistir e maratonar depois de assistir a esse vídeo. Além disso, eu também vou estar deixando meu link de afiliados Amazon. Comprando qualquer coisa com esse link, você não tira nada mais do seu bolso e você me ajuda com uma pequena comissão. Mas vamos pro vídeo. Primeira coisa, ser confundido com cego. Muitas vezes as pessoas, quando a gente fala, eu tenho deficiência visual, ou quando eu falo, eu tenho baixa visão, as pessoas acham que eu sou cega total. Não que isso seja um problema, tá? É só que quando as pessoas acham que eu sou cega total, elas acreditam que eu preciso de algumas coisas que eu não preciso, né? Tem coisas que eu vou pedir ajuda, mas tem coisas que eu vou conseguir fazer sozinha. Isso quando não acontece, por exemplo, situações constrangedoras, como o fato de você estar com uma bengala verde, que é da baixa visão, aí as pessoas acham que você é cega, e aí ficam te zoando, né? Porque você tá ali no assento preferencial e tá usando o celular, e aí as pessoas já ficam naquele alvoroço todo. Então, quando tem essas confusões assim, é um pouco complicada da gente lidar, da gente contornar em relação a essa situação. Por isso que é tão importante o conhecimento, né? De entender que sim, existe o cego e que também existe o baixa visão. Mas você não parece que tem baixa visão. Gente, eu fico muito irritada quando eu recebo esse tipo de questionamento, né? Mas você não parece que tem baixa visão. Mas ao mesmo tempo que eu fico um pouco irritada por um instante, eu me lembro que a deficiência visual que eu tenho é uma deficiência invisível. Ou seja, a pessoa ela não vai bater o olho e ver que eu tenho baixa visão. Então, por mais que eu fique irritada com esse questionamento, eu entendo o lado da pessoa e acabo não ficando tão irritada. E eu explico, né? Realmente, eu não pareço que eu tenho baixa visão, mas eu tenho, assim, essas limitações e tudo mais. E aí, muitas vezes eu falo, né? Se você observar pro meu olho ele fica assim, né? É um movimento involuntário que eu não controlo. Então, dá pra, assim, pra você perceber que eu tenho baixa visão por meio do meu olho. Mas não é uma coisa que você já bate o olho e já vê logo de cara. Então, esses questionamentos é muito normal. E embora eu fique um pouco irritada quando eu recebo, eu entro no lugar da pessoa e entendo, né? Ainda mais eu não uso bengala ainda. O que eu uso quando eu vou precisar de alguma coisa é o cordão de girassol. Mas, gente, contando aqui pra vocês, tá? O cordão de girassol, ele não ajuda muito, porque infelizmente a maioria das pessoas não conhecem ainda ele. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês assistirem sobre esse cordão de girassol, né? Então, assim, a gente usa, mas não ajuda muito porque muita gente não conhece. Tem gente que conhece, tem, mas a grande maioria não sabe o que é o cordão de girassol e para que ele serve. Quando alguém quer tampar a tela do meu celular. Como assim, Juana? Explica aí. Vou explicar para você. Imagine que você está em uma situação. Eu mesmo, por exemplo, o meu celular, a letra é bem grande. E quando eu vou ler alguma coisa, eu coloco o celular perto do meu rosto. Então, muitas vezes, para proteger a privacidade, a pessoa que está comigo quer tentar tapar, colocando a mão ali para que outras pessoas não vejam. Eu até entendo isso. Mas só que isso faz com que a gente não enxergue, porque realmente para a gente ver, a gente precisa realmente estar com a nossa visão ali focada naquilo ali e com a letra grande, né? O que muitas vezes pode infringir, né, a nossa privacidade, porque outra pessoa pode simplesmente olhar de lado e ver, né, o que a gente está fazendo. O que não acontece, por exemplo, com uma pessoa que não tem baixa visão e uma pessoa que tem baixa visão. Por exemplo, digamos que uma pessoa que não tem baixa visão está usando o celular e aí tem eu ali do lado. Eu não vou conseguir ver o que você está fazendo, tá? Não, nem tento, porque não dá. Só se eu realmente pegar seu celular, aumentar a fonte, colocar perto do meu rosto para conseguir ler.
Então, infelizmente, às vezes isso acontece, né, da questão da privacidade, e aí às vezes a pessoa que está com a gente, ela tenta ali tampar um pouco, mas isso acaba atrapalhando e deixa a gente um pouco irritado assim, naquela situação. Por mais que a gente entenda, em um momento a gente fica um pouco irritado, aí depois a gente entende, aí fica tudo bem. Ser forçado a aceitar ajuda. Essa é uma coisa muito complexa, porque assim, sim, a gente precisa de ajuda, precisa. Mas quando essa ajuda é solicitada. Quando eu não solicito a sua ajuda, é porque eu consigo fazer aquela tarefa sozinha, ou é porque eu quero tentar fazer sozinha para testar os meus limites. Então, muitas vezes acontece de alguém saber que eu tenho baixa visão, saber que eu tenho deficiência visual, ficar oferecendo ajuda forçada, sabe? Isso irrita muita gente porque faz com que a gente se sinta num sentimento de incapaz, né, de incapacidade, quando muitas vezes a gente consegue sim fazer aquela atividade. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava no aeroporto de Salvador, voltando para casa, e aí a moça ficou insistindo que eu precisava de alguém para me levar até o aeroporto. O aeroporto de Salvador é um aeroporto que eu já conheço, é um aeroporto que eu já andei, né? Era a segunda vez que eu estava lá. Então não tinha dificuldade para mim, porque não é um aeroporto muito grande, então eu já sabia para onde eu tinha que ir. Eu falei para ela que não precisava, que eu queria ir sozinha. Demorou um pouco até ela entender. Eu falei, moça, é a segunda vez que eu já vim aqui, eu já sei para onde eu vou e tudo mais. Aí ela entendeu, mas ela ficou assim insistindo para que eu realmente aceitasse ali a ajuda do pessoal do aeroporto. Muitas vezes eu peço, tá? Principalmente se eu for para Guarulhos. Guarulhos, eu já andei várias vezes em Guarulhos, mas eu me perco lá porque lá é muito grande. Então, Guarulhos normalmente eu peço ajuda quando eu tô sozinha, mas Salvador eu não pedi porque eu queria testar o meu olho, eu queria testar a minha capacidade de chegar até o portão de embarque e ver se eu realmente conseguia, sabe? Eu tava naquela fase de querer isso. E óbvio que se acontecer no meio do caminho eu ver que eu estou um pouco perdida, eu vou pedir ajuda para alguém, vou perguntar e vou seguir o meu caminho. E tá tudo bem, mas assim, às vezes a gente não quer realmente pedir ajuda e essa questão de você ficar forçando ali, né, a ajuda é um pouco complexa pra gente. Falta de acessibilidade em lugares públicos. Gente, falta de acessibilidade já é tão complicado, a gente passa por tantas situações complexas por conta disso no nosso dia a dia. E no ambiente público, que a gente imagina que vai ter um pouco de acessibilidade, quando a gente chega lá e dá de cara que não tem acessibilidade, é muito frustrante. Deixa a gente realmente, assim, com um pouco de raiva, sabe? Já aconteceu, por exemplo, em bancos, quando eu vou e aí a tela não tá bem iluminada, a letra é pequena e aí muitas vezes eu tenho que pedir ajuda, só que muitas vezes eu não quero pedir ajuda. Aí é complicado demais, então assim, falta de acessibilidade em ambientes públicos é uma tremenda falta de respeito com a pessoa com deficiência, né? Porque é um ambiente que a gente espera ter acessibilidade e quando a gente chega lá não tem nenhuma. Então, é uma coisa que a gente odeia quando isso acontece. Quando as pessoas acham que usar óculos resolve tudo. Isso aqui não acontece no meu caso, porque claramente vocês estão vendo, né, que eu tô de óculos. Eu uso óculos desde que eu tenho 1 ano, mas acontece muito com as pessoas que têm baixa visão e que não usam óculos, porque no caso dela o óculos não faz nenhum sentido. Então, muitas vezes as pessoas ficam questionando, por que você não usa óculos? Vai lá no médico, pede um óculos, como se o óculos fosse resolver. Né? No caso das pessoas que têm baixa visão e que não usam óculos, é porque ela já foi no médico, o óculos não vai resolver o problema dela, então ela não vai gastar dinheiro com uma coisa que é cara, sendo que não vai ajudar ela, né? Convenhamos, né, gente? Então, assim, infelizmente, existe uma falta de informação muito grande com relação à nossa deficiência e que muitos pensam que só colocar o óculos vai resolver, quando na verdade o óculos ele dá ali uma ajudinha, mas não resolve 100%. Então não é porque, por exemplo, eu uso um óculos que está tudo resolvido, não é assim. Eu ainda sou deficiente visual, eu ainda tenho baixa visão, apesar de usar óculos. E quem não usa óculos não é por falta de alternativa, não é porque não quer, é simplesmente porque o óculos, no caso dela, não vai fazer diferença. Ser tratado como burro. Gente, isso aqui é uma coisa que acontece muito e eu recebo muitos comentários sobre isso no TikTok. Esses dias até comentaram, né, que as pessoas pensam que o nosso problema de visão é no cérebro. Como se a gente não conseguisse raciocinar, como se a gente não conseguisse ler, não conseguisse pensar, não conseguisse
tomar as nossas próprias decisões, né? Lembrando aqui de uma história que faz muito sentido para contar para vocês. Quando eu estava na faculdade e teve uma prova que eu tirei uma nota muito boa e muita gente, na verdade uma pessoa, uma pessoa ficou questionando porque eu tirei uma nota boa. Então, na cabeça dela, ela não imaginava que eu ia tirar uma nota boa porque eu tinha deficiência visual. Então, claramente, ela pensou que a deficiência visual estava ligada com o meu cérebro, ou seja, o fato de eu ter baixa visão faz com que eu não tenha conhecimento, quando na verdade não é isso que funciona, né? Eu só tenho uma questão visual, eu não consigo ver algumas coisas, mas isso não impede que eu aprenda, né? E hoje em dia existem videoaulas no YouTube, tem como a gente ler por meio do áudio, coloca aí alguém para ler. Então, assim, infelizmente isso acontece, né? E mais uma vez está ligado à falta de conhecimento mesmo da sociedade com relação à nossa deficiência, que é um pouco complexo, né? Que não tem realmente muita informação sobre isso. Letras pequenas e falta de contraste. Eu odeio quando isso acontece, principalmente em embalagem de alimentos, né? Que é uma coisa que eu sinto muita falta, é de uma letra grande, é de um alto contraste, ou pelo menos um QR Code ali para eu ler o que eu preciso ler. Então, por exemplo, muitas vezes quando eu vou fazer um bolo, eu tenho que ir lá tirar uma foto, dar um zoom para conseguir ver como é que eu vou fazer aquele bolo, né? Porque cada marca, cada receita é diferente. Então, eu preciso realmente saber para seguir ali o passo a passo. E eu gosto de fazer bolo de massa pronta, né? Então, eu fico um pouco frustrada quando eu olho e eu vejo que marcas grandes que poderiam trazer um pouco mais de acessibilidade para a gente não conseguem. Mas isso não acontece só com produtos alimentícios, né? Isso acontece com produtos para cabelo, isso acontece com coisas de skincare. Nossa, acontece com muita coisa que infelizmente não tem uma letra grande, não tem alto contraste, então dificulta muita gente. No supermercado mesmo nem se fala. Tem muita coisa que a gente não consegue ver ali, a gente simplesmente tem que meio que decorar. E vida que segue, né, gente? Infelizmente a gente vive em um mundo que não é 100% adaptado pra gente e que a gente vai passar por essas situações aí de falta de acessibilidade no nosso dia a dia. Depender dos outros para coisas simples. Essa é uma coisa que não só a gente odeia, mas quando deixa a gente um pouco frustrado, sabe? Porque, pensa comigo, você tem uma deficiência visual, você enxerga, mas você não enxerga 100% bem. E aí tem, por exemplo, cortar uma cebola, cortar um alimento, é uma coisa extremamente simples e muitas vezes você não consegue porque você pode se cortar. Então, assim, isso só foi um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que a gente não consegue cortar uma cebola, a gente consegue, só foi um exemplo. Então, assim, a gente, além de não gostar dessa situação, de pedir ajuda para uma coisa simples, dentro da gente a gente fica pensando, meu Deus, como assim? Eu estou pedindo ajuda para fazer uma tarefa tão simples, o que será de mim? Passa mil coisas na nossa cabeça, sabe? Quando essas situações acontecem, né? Não acontece sempre, pelo menos no meu caso, né? A maioria das coisas simples aqui em casa eu consigo fazer, mas, por exemplo, se for para eu ir cozinhar na casa de outra pessoa, já é complicado. Porque aqui em casa eu decoro, eu sei onde está o café, eu sei onde está o açúcar, eu sei onde está o pão, eu sei onde está tudo, entende? E as coisas aqui não mudam de lugar, essa é uma regra. Na casa de outra pessoa eu não vou saber, e eu não consigo simplesmente bater o olho e ver, ali tem um açúcar, ali tem um café, não dá. Eu vou ter que pedir ajuda, perguntar, ou muitas vezes simplesmente nem cozinho na casa de outra pessoa, porque realmente é complicado. Então, pedir ajuda para realizar tarefas simples é uma coisa que mexe muito com a química do nosso cérebro, digamos assim, porque passam mil coisas na nossa cabeça quando a gente tem que fazer isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.